Olá pessoal do grupo, esse é o quarto e último vídeo da série Como fazer um aparelho básico do zero. No vídeo anterior eu demonstrei a acrilização do aparelho na forma convencional. Aqui eu já removi ele do modelo e vou iniciar a fase de acabamento desse aparelho. No acabamento dele eu uso três ferramentas. Duas brocas de corte cruzado grosso, uma ponta-chama e uma outra mais fina, e uma tira de lixa número 150 para madeira. Então o primeiro passo para o acabamento eu uso essa fresa maior para remover o excesso do acrílico aqui ao redor dos dentes. É interessante frisar que é necessário o uso, antes de se iniciar esse procedimento, de máscara e óculos para proteção. Então eu vou começar aqui pela região de molar. Eu deito a broca nessa posição e começo a remover o excesso do acrílico que fica sobre os dentes. Somente aquele excesso de acrílico que fica na região de cúspides aqui. Depois eu preciso fazer esse recorte para que a placa fique mais ou menos na altura do terço médio dos dentes, apoiando eles nessa região aqui, sem que a placa fique afastada dos dentes. Então, em primeiro momento eu removo esse excesso. Cuidando para que a broca não encoste no fio, é claro. E na parte posterior, eu posso remover esse acrílico um pouco mais para dentro do palato aqui, para que fique um pouco mais confortável para o paciente. Aqui eu tenho praticamente o contorno do meu aparelho já definido. Agora eu vou reduzir essa espessura do acrílico principalmente na parte posterior aqui, onde fica em contato com o palato, se ela ficar o mais fina possível, não tão fina em formato de fio de faca, mas para que não fique esse degrau da resina aqui, ó, esse degrau eu preciso remover. Aqui no centro do palato, geralmente ela fica um pouco mais espessa. Eu aproveito essa broca para reduzir essa espessura. É interessante que na hora da polimerização, a espessura dessa resina, no momento da aplicação aqui, ela não fique muito espessa,
ela fique num padrão não muito espesso, para não se perder tanto tempo, não se ter tanto trabalho na hora da broca, na hora de fazer o acabamento inicial, até para não correr o risco dessa broca pegar nos fios, na área retentiva dos grampos. Então eu deixei pouca espessura além dos grampos, para reduzir o trabalho nessa hora e evitar que eu desgaste demais e exponha esse fio aqui. Feito o acabamento inicial, eu pego uma fresa um pouco menor e eu vou fazer o contorno dos dentes aqui. Para quem está iniciando, eu recomendo que pegue um lápis e faça uma marcação aqui onde está a linha cervical dos dentes, para que esse corte não avance além da linha cervical, para que a placa não fique afastada do dente depois do acabamento concluído. Então, na hora de fazer esse primeiro corte, eu tiro o excesso com a ponta da broca, com cuidado, para não ultrapassar aquela linha do lápis, evitando que essa broca toque no fio. E eu faço o corte até nos dentes anteriores, até a linha de símbolo. Para que essa placa fique apoiada nessa região aqui dos dentes anteriores. Para que ela possa apoiar os dentes. No momento que eu fiz esse primeiro corte com a broca reta na direção da linha cervical dos dentes, eu vou ter um degrau aqui de acrílico. Para remover esse degrau, eu deito a broca na mesma direção do aparelho e faço o contorno cervical, cuidando para não avançar o corte, o primeiro corte que eu fiz. A finalidade desse desgaste é só eliminar o degrau que fica na linha cervical do dente. E o mesmo procedimento nos dentes posteriores. Observe que aqui ficou a linha cervical dos dentes, um espaço de apoio na face palatina do molar, e o corte eu fiz o acabamento aqui para que ele não fique degrau, acompanhando o acidente do dente, para que não fique uma espessura muito grande e não atrapalhe o paciente. O mesmo eu faço do outro lado, cuidando para não levar esse corte até a linha cervical, obedecendo o contorno anatômico do dente. Removo o degrau que fica aqui. E o contorno do dente está pronto, dos dentes. Virando o aparelho aqui, na face onde ele entra em contato com o palato, na região dos fios, sempre fica um excesso de acrílico aqui na região de papila do paciente. Esse excesso de resina ele precisa ser removido para que ele não pressione a papila do paciente aqui e não cause uma retração. Então, com essa mesma broca, essa mesma fresa, eu arredondo esse contorno, esse excesso
de acrílico que fica aqui. Para que isso não machuque o paciente lá na hora do uso do aparelho. Cuidando ao máximo para essa broca não afetar o fio, para não fragilizar ele. Acabamento previamente concluído. Eu vou provar esse aparelho aqui no modelo. Eu tenho aqui a face palatina do dente até o terço médio, onde eu risquei. A placa fica apoiada em todos os dentes, nos incisivos e em todos os prés e molares. O acabamento está praticamente definido. Agora eu vou utilizar da lixa 150 para remover os riscos da broca. A rotação para a lixa é um pouco mais baixa do que o uso da broca. Durante toda a extensão da placa, eu utilizo a lixa para tirar a marca de broca. É interessante arredondar aqui na parte posterior, onde fica esse fio, para evitar que machuque o palato do paciente. Só na região de papila também, a lixa um pouco mais, uma rotação um pouco mais baixa, para evitar que ela danifique o fio ou tire a resina em excesso, e essa resina afasta do modelo. Só aliviar a região de papila e a região posterior da placa. É interessante que se alivie essas pontas que ficam, as pontas de acrílico na região das ameias, dos dentes aqui, para evitar que elas pressionem a papila do paciente. Eu pego um pedaço de lixa bem pequeno, uma rotação mais baixa, e só arredonde aqui as pontas do acrílico e aquele fio de faca que fica no acrílico ali encostado na papila. Tem que ser bem de leve para não remover o acrílico, para evitar que a placa fique afastada. Meu acabamento está pronto. Volto ele para o modelo aqui para conferir. A placa encaixada no modelo. Está pronto o nosso aparelho básico. A partir daqui é só o polimento. Pode ser feito tanto na forma convencional com escova e roda de feltro, ou com um glaze fotopolimerizável, ou utilizando pontas de borracha para fazer o polimento desse acrílico. Aí vai de acordo com o que a pessoa está mais acostumada. E é isso aí, pessoal. Nosso aparelho está pronto. Eu espero ter ajudado aí o pessoal que está iniciando na área, o pessoal que trabalha em alguma outra área na prótese, que gostaria de aprender a parte de ortodontia. Eu espero poder ter ajudado, e voltamos mais tarde aí com outras dicas, outros vídeos e de repente alguma construção de algum outro aparelho. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.